Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser. E hoje o meu convidado é o Marcelo Henares Porto. É um fisioterapeuta integrativo e ele vai se apresentar e contar um pouco da sua formação e o que ele traz aqui para nos ajudar a compreender um pouco mais a questão das terapias integrativas, da saúde, dos bloqueios, da necessidade de você expandir, tanto no sentido da saúde física, emocional e transcendental. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, primeiramente. E que bom estar aqui também para falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Que a gente está em conjunto lá numa equipe multidisciplinar, lá no Instituto Inconcer. Então, muito obrigado mesmo, prazer. Imagina, você já é um parceiro do Instituto. E também traz tantas coisas boas para o Instituto, essa foi a razão de te convidar, para que as pessoas também conheçam esse trabalho, porque esse trabalho ele tem que chegar a mais pessoas, não é? Que bom saber que a gente está trazendo coisas boas, né? Isso é importante. Para mim, principalmente, é. Então, Marcelo, fala um pouco da tua formação e o que realmente definiu a tua caminhada profissional nos últimos anos. Você teve... no decorrer dos anos, aí você teve atuações um tanto diferentes, só agora nos últimos anos que você vem atuando com as terapias integrativas. Pois é, exatamente. Eu comecei primariamente como fisioterapeuta, né? A minha graduação foi em Presidente Prudente, pertinho aqui, do estado de São Paulo, em 1990. Então eu tive bastante tempo, desde lá até aqui, para poder fazer cursos, né? Entre os cursos que eu fiz, os primeiros foram na área mesmo da fisioterapia. Eu comecei a entender mais que a fisioterapia precisava mais do contato manual. Eu acho que o contato manual fazia diferença maior na reabilitação do paciente, né? Então, aí eu comecei a entrar em alguns cursos. O primeiro curso que eu fiz foi trabalhando com a fáscia muscular, que para mim foi muito gratificante, abriu, assim, um leque, né, de novas visões, principalmente. A minha visão começou a mudar, porque trabalhava com a fáscia muscular, e a fáscia, ela, como a gente sabe agora, a ciência, né, tem um respaldo da ciência, que ela carrega a memória, né? Ela deposita a memória. Então, memórias traumáticas, elas podem ser lidadas de uma forma bem tranquila com exercícios manuais, né, com a mobilização tecidual da fáscia, principalmente, né? E aí você atuando, você conseguia desbloquear. Isso, desbloqueava. Às vezes a pessoa entrava em catarse, né, que é necessário para a liberação emocional, né? E aí depois eu achei que eu precisava ir mais a fundo. Aí eu ir mais a fundo foi quando eu senti um chamado mesmo para fazer o Reiki. E o Reiki foi um divisor de águas para mim, porque... então faz tempo que você tem uma formação de Reiki. De Reiki, sim. Como mestre Reiki. Isso, como mestre Reiki. Eu gostei tanto que eu acabei fazendo a formação toda, dei aula de Reiki também, né? E você fez isso no Brasil ou fora do Brasil? Eu fiz nos Estados Unidos. Assim que eu me formei, né, em fisioterapia, pela UniOeste, em Presidente Prudente, eu já fui para os Estados Unidos. Eu não cheguei nem a trabalhar no Brasil. Eu fui para lá, morei 22 anos lá, e aí foi onde eu fiz praticamente todos os cursos, né? E aí depois do Reiki, abriu um leque, porque aí eu comecei a entender que tudo era energia, né? E a energia faz uma diferença enorme, porque nós somos seres da natureza e tudo é energia, nós somos energia, né? E o Reiki ajudou você a expandir essa percepção. Isso. Sair um pouquinho dessa mentalidade um pouco cartesiana que a gente aprende, né, na faculdade, para então expandir um pouquinho mais e ver que é importante ir aonde é necessário, principalmente na base do problema. Se a gente for ver, a base do problema está sempre na questão energética, primariamente. E você já percebeu isso lá ou você veio
ampliando essa percepção no decorrer do seu trabalho, dos anos? Porque muitas Isso. técnicas foram entrando aí também, não é? Foi mais no decorrer dos anos, à medida que eu fui fazendo cursos nessa área. E eu achei assim que, trabalhando com a energia, a gente consegue ir na raiz do problema, como eu falei, e a manifestação física de algum problema, de alguma doença, ela não começa ali, ela termina ali, né? Uhum. Ali quando ela está na forma mais condensada, vamos dizer assim. É quando realmente não é mais um sintoma, já é aquele sinal visível. Isso, Quer dizer, o exatamente. sintoma ela pode ter, mas ela não consegue identificar. Sim, ela se manifesta mais fisicamente mesmo, ela fica mais condensada no físico, né? Uhum. Mas ela começa no mais sutil. Pode começar, por exemplo, no psíquico, pode, né, no psicoemocional, Uhum. mas ela normalmente começa até mesmo antes disso. Traumas, por exemplo, psicoemocionais podem desvirtuar a energia, pode causar alguns bloqueios energéticos, e aí os bloqueios energéticos podem se manifestar no físico, né? Mas também tem algumas coisas que acabam fazendo com que a gente pense que existe antes até. Pode ser até mais sutil. E no sutil, como por exemplo a gente faz a técnica miofacial, a gente vê que ela começa até às vezes em vidas passadas. E que para algumas pessoas isso é meio estranho, não é? Mas se nós pensarmos que somos nós temos esse modelo organizador chamado perispírito, que é o nosso arquivo, não é? Exato. Nós trazemos tanta informação, tantos registros, mas nós não temos noção disso. Sim, a gente não tem a consciência disso. Mas a gente pode trazer à tona, né, para nível consciente, né, principalmente pela fáscia, e aí então a gente pode estar trabalhando com essas questões e trabalhando principalmente no tratamento do trauma, né. Às vezes eu indicava para um psicólogo, aí indico até hoje, né, quando faço algumas terapias, porque a nível mais profundo e é necessário realmente uma intervenção. Às vezes até é necessário uma intervenção médica, porque não, dependendo da patologia, né, é necessário a gente encaminhar para o médico, ou então para outros profissionais da saúde. Né? Porque ela vai fazendo algumas catarses e ela precisa saber lidar com isso de uma maneira que ela não resista a prosseguir no tratamento. Porque eu percebo que isso ocorre desde uma sessão de Reiki a um trabalho que eu faço acompanhamento com o trabalho do Hélio Couto, percebo que as pessoas não conseguem lidar com essa energia que ela vem carregada de informação. Isso. E ela não sabe o que fazer. Ela fala assim, não, mas eu não quero passar por isso. Eu quero o resultado de algo bom, mas eu não quero passar por esse desconforto, porque é um desconforto. Pelo processo, né, que tira da zona de conforto, né, mas que é necessário, porque a pessoa precisa estar consciente, né, que ela tem um problema, às vezes precisa estar lidando com esse problema, aprender a lidar com ele, e também a transformá-lo, né, que é importante, né, porque assim, muito provavelmente tem algum recado ali, alguma coisa, né, que precisa ser recapitulada ou então realmente transmutada para que a pessoa possa não ter mais esse problema no futuro, né? Esse é um processo de autodescoberta que não tem como a pessoa fugir. Até então ela não sabia que ela guardava ou guarda tantas informações que podem até aparecer como um problema de saúde, mas se ela libera antes de bater no físico, ela vai diluir, de certa forma, aquilo que pode virar um problema mais sério mais para frente. Sim, porque como ela não está condensada ainda no físico, né, é mais fácil lidar com ele, né? Mas, de qualquer forma, mesmo no psicoemocional, às vezes, principalmente quando chega no emocional, é mais difícil um pouco, né? Já está um pouco consolidada e como lida muito com questões de depressão, de ansiedade, né? Geralmente é gerada devido a esses traumas, né? Às vezes pode ser traumas também de infância, não necessariamente de vidas passadas, mas na infância ainda inconsciente, né? Antes da criança chegar num nível mais consciente,
né? Isso pode vir também durante uma sessão terapêutica. Então, eu tive, vamos dizer assim, a possibilidade, né? Esse presente de conseguir fazer essa técnica maravilhosa, que realmente abriu portas para entrar, vamos dizer assim, num universo mais sutil, aonde é o que eu mais gosto. Eu trabalho muito ainda com fisioterapia, mas o meu trabalho vai além. Meu trabalho agora é integrativo, e eu chamo de integrativo, e fico muito feliz de ser integrativo, porque eu acho que a medicina do futuro é integrativa, porque a gente está tratando da pessoa numa totalidade, né? Já tem uma área da medicina, daqueles profissionais que querem avançar, que é a medicina vibracional. Então, ele já sabe que tudo é vibração. A homeopatia já trabalha com essa abordagem, desde do medicamento homeopático, ele é vibracional. Ele vai levar o corpo a entrar numa vibração diferente, a modificar aquele nível vibracional. E, uma vez que nós estamos falando de energia, estamos falando de vibração, estamos falando de frequência. Exatamente. E ciclos, né, também, né, ritmos que a energia traz consigo, né? Isso quando ela não está bloqueada, porque quando ela está bloqueada, para que ela entre num ciclo natural de ritmos, né, e ciclo, ela precisa realmente ser desestagnada, desbloqueada, né? Para que o fluxo energético e, por exemplo, o fluxo do Qi, né, como a gente chama, que é o fluxo de energia vital, ele precisa ser restaurado, e para isso precisa ser desbloqueada, né? Para que ela possa tá dirigindo nos órgãos, né? Nos órgãos do sentido, nos órgãos internos, nas glândulas, nas células, né? Ou seja, o corpo precisa dessa energia vital para estar trabalhando e transformando. E ela precisa de tempo para ir assimilando toda essa informação, tanto que vem do terapeuta, quanto aquilo que ela consegue aceitar, porque ela tem que aceitar, né? Sim, a aceitação às vezes é a parte mais difícil, né? E às vezes, eu falo que a pessoa precisa, para às vezes aceitar, ela precisa ir até um estágio bem ruim, né? Onde ela realmente vai estar entrando numa zona de desconforto tão grande que ela entende, então, que é um pseudo-conforto, né? E aí o pseudo-conforto leva com que ela esteja tão, vamos dizer assim, já com problema e querendo já partir para um patamar onde ela já não vai ter esse problema, né? E aí ela entrega, né? Ela se entrega para a terapia. E isso é o mais importante, né? Porque a pessoa precisa da aceitação, precisa permitir, né, com que a gente possa facilitar. Porque, na verdade, nós somos só facilitadores de terapia, né? Sim. Nós somos facilitadores de cura, né? Ninguém cura ninguém se a pessoa não quiser que seja curada. Essa doença está dentro dela, se construiu dentro dela. Isso. Pela forma de pensar, de sentir, na parte que ela tem alguma consciência. E de agir. E aí, quando ela chega nesse estágio aí que você está citando, que já é de estagnação, que ela trava, sozinha ela não sai disso, não é? Sozinha é muito difícil, às vezes, dependendo da patologia, dependendo do trauma, né? Por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para facilitar isso. E às vezes é difícil para as pessoas procurarem, né? Intervenções, terapias. Mas é o que você falou, às vezes ela não está aceitando, né, que tem um problema. Então a fase de aceitar, né, é primordial para que isso aconteça. E essa aceitação, às vezes, é fazer uma experiência. Ela não conhece. Então é desde uma yoga, uma sessão de psicoterapia, vai para um fisioterapeuta porque está doendo no corpo. No físico. Exato, no físico. Então, se a indicação, se o caminho é chegar a esse profissional, e esse profissional tem mais recursos, assim como você, então ela tem mais possibilidades de avançar e não ficar só no físico. Exatamente, porque, como eu falei, às vezes está mais profundo, né? O problema vem
de uma raiz mais profunda. Então, a gente precisa investigar, precisa pegar o fio da meada, né, e ir destrinchando até chegar aonde está realmente o começo, vamos dizer assim, né? A causa. Do problema. Ou pelo menos a problema. possível causa. A possível causa, exatamente. E como que a pessoa se movimenta para chegar a esse profissional um tanto diferenciado? De várias formas, né? Mas, às vezes, pela meditação. A gente vê, né, que a meditação que a gente faz, né, lá no Instituto e que a gente já vem fazendo desde 2008, né, principalmente com os gongos planetários, ou então com os sinos tanto de vento como tocados, e com os diapasões, né, com cultura, a pessoa acaba entrando em um patamar onde ela vai ter a consciência de que realmente ela está precisando, porque o emocional vem mais à flor da pele, né? E aí ela passa a entender que tem alguma coisa que está tirando ela fora da zona de conforto e realmente é uma zona de desconforto, aonde ela quer, então, se ela quiser, né? Que não necessariamente ela vai querer. Ela tem que querer. Existe um preço a se pagar para tudo nessa vida. Nós pagamos sempre por aquilo que é bom e por aquilo que não é bom também. Então, eu estou fazendo escolha o tempo todo. Se eu adio, porque eu falo, não, eu vou sentir um desconforto. Não é, a gente fala pagar, não é em dinheiro. Sim. É pagar no sentido dessa disposição interna, dessa entrega, dessa aceitação, para dizer, eu vou lá experimentar a meditação. Exato. Vamos falar um pouco sobre meditação? O que você consegue perceber para nos ampliar esse entendimento aqui? Porque quando se fala em meditação aqui no Ocidente, qual é a imagem que vem? Qual a imagem que vem? Eu pergunto. Aquela imagem do yogi, né? Sentadinho assim, naquele estado búdico. E ele tem que desocupar a mente, ele não pode pensar. Sim. Meditar, na verdade, tem diversas formas, né? Essa é uma forma, só que não necessariamente precisa ser tão rígida, né? Lógico que uma meditação guiada, principalmente para quem é principiante, né? Quem nunca teve contato com meditação, como eu, por exemplo, né? A minha experiência foi essa. Eu sempre tive que combater minha ansiedade. Eu tive já problemas com depressão devido a uma ansiedade que já vem de família. Então, eu não conseguia baixar a frequência cerebral de jeito nenhum. Meditação, para mim, era um martírio. Martírio. 5 minutos levava uma hora. Parecia como anos, né? De tentativa para poder baixar a frequência cerebral, para ficar zen, né? Para ter um relaxamento melhor. Se entregar mais. Se entregar mais. Se entregar, então, esquece. Aí não tinha mesmo. Aí eu comecei fazendo meditação guiada, principalmente ali pelo YouTube, ou às vezes algumas pessoas, né, principalmente terapeutas, traziam, me mandava por e-mail, né, algumas meditações, e eram meditações guiadas. Aí eu fui devagarzinho, indo nas meditações guiadas, fazendo elas, praticando elas, e aí com o tempo eu comecei a não necessitar mais delas. Eu comecei já a meditar em silêncio. Ou então eu usava a meditação por mantra, né? Que é uma das meditações que também eu utilizei, que me ajudou. E era com Om, né? O mantra Om ajuda, porque Om é o som primordial, né? E eu acredito que o som primordial tenha, vamos dizer, as suas benfeitorias, e eu fui exemplo disso, porque me fez muito bem. Com o Om, eu podia sentir que eu aterrava mais, que eu enraizava mais, que eu ficava mais presente e que me trazia equilíbrio. E você desacelerava. Me desacelerava, exatamente. Então, aí eu comecei a praticar ela, né, principalmente. Aí eu cheguei num patamar onde, depois de eu fazer o Octonics, né, que o Octonics é a técnica que a gente também está lá trabalhando no Instituto, facilitando lá. A gente faz com os diapasões, né, que são as frequências, nos diapasões que a gente faz nos pontos de acupuntura, nos chakras, e a gente faz também com os gongos. E aí, quando eu
aprendi a meditação com os gongos, né? Primeiro, como paciente, vamos dizer assim. Eu senti que foi algo incrível, porque ela guia, né? Sim. A própria música das esferas que os gongos propagam, né? Que eles ressoam, ela é uma, vamos dizer assim, uma música inteligente, né? Ela tem uma frequência ou frequências inteligentes que nos guiam. Ela te envolve. Ela envolve. Essa foi a experiência que eu também tive quando vocês apresentaram o trabalho com os gongos. Eu nunca tinha participado, nem conhecia. Uhum. E foi muito interessante, porque foi essa sensação de você ser absorvido por aquele som. Uhum. Ou combinações de sons, ou né? combinação, e que vocês nem usaram todos os gongos, vocês usaram só alguns. No começo, né? Isso. E essa vibração, porque esse trabalho ele é basicamente vibracional. Vibracional. Terapia vibracional. Essa vibração deu para sentir realmente da planta do pé ao fio de cabelo. Exatamente. Os sons são inteligentes, né? E o corpo também é inteligente. Sim. Ele absorve aquilo que precisa, descarta o que não precisa, e isso que é muito legal, interessante, né? Da meditação sonora, porque os gongos, esses gongos são planetários, né? Tem as frequências dos planetas e são inteligentes, então o corpo, sendo inteligente também, ele vai lá e vai filtrar aquilo que ele precisa ou não precisa. E aí ele descarta o que não precisa. E é interessante porque esses sons é como se fosse um banho, né? Sim. Um banho de som, né? Um banho de gongo, né? Que a gente fala. E realmente existe essa conotação, né? Que chama gong bath. O gong bath em inglês seria, no caso, banho de gongo, né? O banho das vibrações, porque realmente elas vêm e elas ressoam muito na gente. E nós somos seres vibracionais. Exato, nós somos seres vibracionais e temos essas frequências dentro de nós, né? Nós, na verdade, somos seres estelares, né? Muitos dos nossos elementos não estavam na Terra desde os primórdios, né? Vieram através dos asteroides, né? Inclusive a água. Existe uma teoria que a própria água, que a gente é construído 70% de água, né? E ela vem do cinturão, né, de asteroides, que chama Kuiper Belt, que é entre Júpiter e Saturno. E ela veio de lá, caiu na Terra, né, porque a Terra foi bombardeada por asteroides ao longo do tempo, e aí veio muito dos nossos elementos que constituem, inclusive a água. Então, imagina você, a água, nós somos 70% água, mínimo, né? E a água, ela propaga o som numa velocidade muito maior e de uma forma qualitativa incrível. Então, como nós somos seres de água, a gente tem essa habilidade de a água levar o som para onde precisa. Percebe? Sim. E como que ela capta isso? Através do nosso corpo vibracional primeiro, que é o que está mais à frente, né? Aí ela vem através dos chakras, dos pontos de acupuntura, que são ali os pontos, né, sensíveis de transmissão de energia, de captação de energia para o corpo. E aí depois ela vai até a nível de fáscia, né? Como eu falei, a fáscia muscular, por exemplo. E ela pode ir até a nível de órgãos internos e a nível celular, né? Hoje a ciência já dá o respaldo que as células, elas têm uma influência através do som, né? Até mesmo através da música, né? A música tanto de 440 Hz, mas principalmente a música de 432 Hz. Então a gente prega muito essa coisa de falar que ouvir a música de 432 Hz envolve uma meditação, no qual o corpo vai sentir a diferença, mesmo que a nossa mente, a gente não esteja consciente disso, a nível celular vai fazer uma diferença. É uma pequena diferença, você vê, entre 440 e 432, é uma pequena diferença que faz uma diferença incrível no nosso sistema como um todo. Então, se nós tivéssemos a possibilidade, é que a nossa audição ela é muito física, não é? Principalmente. Mas se nós tivéssemos uma audição próxima do cão,
Então, nós captaríamos essa vibração, porque os animais, eles se orientam pela vibração. Isso, exatamente. Pelo tom, né? E pela vibração do tom. Pelo tom e pela vibração. É. Porque às vezes queremos entender como que aquele animal chegou até nós, ou como que ele nos respondeu. Ele não responde porque ele entende a nossa linguagem verbal. Exato. Ele entende a nossa vibração. Exato. Ele tem essa leitura exato. que é instintiva. Isso, Então, nós também temos. Claro. Só que a gente meio que distancia disso, né? Porque a gente tende a distanciar um pouco da natureza. Mas vai ouvir da nossa natureza. Coisa. Exato. E é por isso, talvez, que a gente não esteja ali, né, alinhado e a gente consiga captar, né, essa diferença. Mas ela existe, ela é quase imperceptível, mas está ali. Eu, por exemplo, consigo, porque eu elejo a escutar a música 432 em vez de 440. É possível. No YouTube, por exemplo, tem músicas assim. Sim. E a nossa meditação com os gongos é baseada no tom 432 Hz, porque é o som da natureza. É natural, né? Ela é expansiva, ela é de cura, né? Por quê? Porque ela é harmônica, ela equilibra. E falando em natural, o ser humano se distanciou muito do natural. Pois é, a gente tende a fazer isso. Ele buscou normal, não é? A diferença do natural... Entre aspas, né? Aquilo que virou norma. É isso, que virou norma, exatamente. Que então, de normal não tem nada. Então, se houve um distanciamento do natural, esse natural é da natureza onde ele está, todos nós estamos inseridos. Inseridos, exatamente. A gente não pode sair fora, né, dessa inserção natural, porque é daí que vem muitas patologias também, né? Isso debilita o sistema imunológico, os nossos órgãos dos sentidos não ficam tão aguçados, e aí a gente acaba perdendo, né, muito da vida natural, vamos dizer assim, o que a natureza proporciona. E a gente distanciando, a gente fica então à mercê de alguns problemas, algumas patologias. Saímos daquela frequência mediana, que seria a nossa frequência primordial. Primordial de sobrevivência. Sobrevivência, exato. E sobrevivência com qualidade. Com qualidade. Isso. Quando baixamos essa frequência, a gente mal sobrevive. Adoecemos. Isso quando sobrevive. E a grande maioria da população, e Osho fala isso, olha que Osho, né, em 1980, ele palestrava sobre esses temas pelo mundo. E ele dizia o seguinte: a maioria das pessoas não sairão de um estágio infantilizado de segunda dimensão. E essa segunda dimensão é o emocional, o relacional e o sexual, que Maslow chama, né, do segundo degrau da sua... Segunda dimensão, segundo degrau, né? O segundo degrau da sua pirâmide. Sei. Só que o ser humano quer avançar, ele quer ter autodomínio. Como é que ele vai ter autodomínio se ele está nessa luta, que não é uma luta animal, ele é uma luta humana. Você não vê os animais brigando ou se desequilibrando por questões relacionais, sexuais e emocionais. Mas o ser humano se perde aí. Sim, pode se perder, realmente. Então, e a necessidade, né, da gente, já que a gente está inserido nesse meio, né, de tantas intempéries, a necessidade que existe da gente voltar para o natural, né? E a gente tem a meditação como um recurso muito importante para a gente voltar ao natural e a gente, então, usufruir, né, do que a natureza pode nos trazer, né? E que, na verdade, deveria estar trazendo a todo tempo, né? Mas o problema é que a gente, como você falou, distancia dela. Então, voltar a se alinhar com ela, voltar a sintonizar com ela, voltar a contemplar a natureza, que é uma forma meditativa também, né? De contemplação dela, tanto através da audição, como da visão, como também das sensações, utilizando todos os órgãos do sentido, para que a gente entre em sintonia com ela. E a gente entre também em ressonância com ela. Mas por que a gente entra em ressonância com ela, né?
a gente entra em ressonância com ela porque a gente tem essas frequências na gente, a gente tem a natureza na gente. Não poderia ser diferente, né? Então, a importância de entrar em sintonia, em ressonância com a natureza, é que é o diferencial da terapia sonora. E aí eu ouvi de várias pessoas, quando fiz o convite, venha conhecer o concerto meditativo através dos gongos. Mas eu não conheço. Ok, mas é por isso mesmo que você está sendo convidado. Pois é. Se você conhecesse, talvez você já estaria fazendo. Exato, Se você tem oportunidade de conhecer, isso é uma experiência, experimentar. Talvez aí esteja uma dificuldade do ser humano, experimentar esse retorno. O ser humano às vezes tem dificuldade em querer conhecer o novo, né? Fica muito preso na rotina. Será que é o novo ou é o natural novamente? Pois é, pode ser que também tenha esse boicote, esse auto-boicote também, às vezes até pelo ego, né? O ego bloqueia, né, muito a gente nas coisas que, vamos dizer assim, são ou seriam auspiciosas para a gente. Então, para a gente conseguir educar o ego, né, para que possa, então, existir um propósito maior, né, e a gente buscar coisas boas, né, isso precisa, às vezes, levar tempo, né? Às vezes precisa que a gente saia da zona de conforto, né? Mas o fato é que a medicina da terapia sonora, principalmente as meditações sonoras, elas existem já há 40 mil anos. Imaginem isso. Então, na verdade, não tem nada novo aí, né? Sim. 40 mil anos já só foi traduzido, só foi decodificado. Exato. Né? Os nossos ancestrais já cultuavam isso, através de cerimônias, por exemplo, espirituais, religiosas, né? Pajé, xamã utilizavam, né, os sons. Faziam instrumentos que... Exato. Maraca, por exemplo, né, é um exemplo disso. Os gongos, por exemplo, datam de 4 mil anos antes de Cristo. E você sabe, quando se fala em gongos, as pessoas têm... Eu falo as pessoas no geral. Tem aquelas pessoas que já sabem, que já entendem, que às vezes tem uma certa afinidade com sons, com música. Mas o que é isso? O que quer dizer isso? Então, gongo significa universo, né? E os gongos, eles tocam a música primordial, que no começo eles faziam né, o tom principal dos gongos. Então, era para se conectar com a natureza através do som primordial. Então, isso já data de muito tempo. O problema é que começou no Oriente. E aí o Ocidente tende a ser um pouquinho lerdo, a captar algumas até porque era muito culturas fechado, não é? Muito fechado, exato. Existia até um embate, né? Tem uma coisa de embate entre, né, Ocidente e Oriente. Eu acho, para mim, que o futuro da medicina é realmente o conhecimento, juntar os dois, né? Sim. Conhecimento oriental com o ocidental. Né? A tecnologia com esse lado mais ancião, né? E isso o Actonic faz. É uma das coisas que eu mais gosto do Actonics. Ele resgata, existe um resgate da sabedoria ancestral com a ciência, né? Em forma de tecnologia. E aí o Actonics, ele acaba resgatando isso e colocando a parte mais moderna, que é dessa questão de terapia vibracional, da medicina vibracional, né? Que a gente sabe que promove a cura, restabelece a cura e traz um equilíbrio, uma sensação de bem-estar. Então, a importância disso. Então, não tem nada novo, né? Porque os gongos vieram na década... foi no século XVIII que vieram para o Ocidente. E desde então, né, a cultura ocidental já cultua também os gongos. Porém, os gongos sinfônicos são mais conhecidos, porque eles são tocados em orquestras. Só que aí eles são no tom de 440. Já os gongos planetários, que vieram na década de 70 por Hans Kausto, que ele calculou as órbitas elípticas, né, dos planetas, e primeiro foi Johannes Kepler. E aí, através do Kepler, o Kausto, na década de 70, como eu falei, ele pegou e fez o som
ele captou o som através dessas órbitas elípticas, né? Ele era filósofo, matemático, cientista, e aí então ele, através das órbitas elípticas, ele fez o som de cada planeta. E é interessante porque Pitágoras já falava, na Grécia Antiga, que ele gostaria muito de poder ouvir o som celestial. Ele gostaria muito de poder ouvir a música das esferas, que ele sabia que existia, mas que o ouvido humano não tem a capacidade de ouvir. E aí, então, o Kausto fez, né, vamos dizer assim, esse movimento de colocar na ciência, né, cientificamente comprovar esses sons, e aí esses sons foram, então, colocados como terapia através, principalmente, do Actonics. Entendeu? Isso é fantástico. Demoramos tanto tempo. Pois é, mas é relativamente novo, né? Porque os gongos, por exemplo, foram da década de 70, então é relativamente novo. Sim, eu digo, tanto tempo para nos conectarmos de novo com esse movimento cósmico. Se ele está dentro de nós, porque nós somos parte do cosmos, estamos dentro do cosmos, não somos uma coisa separada. Somos um micro dentro do macrocosmo, né? Ou seja, nós somos o corpo nosso, não é um micro, perto da Terra, que pode ser um macro, mas a Terra também pode ser um micro, perto de um macro, que é o sistema solar, por exemplo. Né? Quer dizer, tudo está interligado. Tudo está interligado. Você não tem nada separado. Não. A própria meditação é para te levar a essa religação. Se está tudo interligado, nós nos desligamos, pelo menos em algum estado de consciência. Sim. E nós temos que voltar a esse estado natural, primordial. O ser humano faz isso no sentido religioso. A religião é religar. Sim. Eu entendo que é essa proposta. Se nós estamos interligados em tudo, com todos, o que fez com que eu me sentisse separado? E isso também leva a pessoa a um sentimento de não pertencimento. Exatamente. Não sei se você já percebeu isso nas pessoas. Sim. O que eu estou fazendo aqui? Que eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Isso não tem a ver comigo. Então, eu me sinto muito diferente das outras pessoas. Né? Como se eu estivesse muito só. E é como se aqui não fosse a minha casa, né? Eu não me sinto em casa, correto? Algumas pessoas dizem, outro dia eu vi uma pessoa que eu estou atendendo, dizer assim, não, mas eu não sou desse planeta. Eu falei, mas ninguém é. Exato. Todos viemos de fora, isso aqui foi composto para nós, e até os insetos vieram de fora. Exatamente. Só que quando eu nego o meio que eu estou, ele vai ser aversivo para mim. E aí ele vai causar problemas, né? Porque é como você falou, a pessoa então pode se sentir fora, né, da sua própria casa, e estar fora da casa não é muito auspicioso, porque aí a gente pode ficar à mercê de problemas, né? E aí ela quer voltar para casa. Mas essa casa é aqui, né? É dentro. A casa é dentro. A meditação, ela acaba provocando isso de alguma forma benéfica, é uma provocação benéfica. Sim. Que a pessoa, ela vai tanto expandir a mente, normalmente os relatos são esses, né? Durante a meditação, parece que a minha mente expandiu e eu fiz uma viagem cósmica. Sim. Mas antes, eu senti como se eu estivesse dentro de mim mesmo. Antes, eu senti como se aumentou essa intimidade com o seu universo. Isso, exatamente. Mas a gente faz também as meditações de uma forma que é exatamente essa. Primeiro, para que, no decorrer dos anos, né, a gente fez algumas alterações na meditação nossa, para que ela ficasse melhor e protegesse mais a pessoa. Por quê? Não é muito bom a gente fazer uma viagem cósmica sem estar aterrado primeiro, né? Sem estar bem enraizado, sem se sentir em casa, sem estar em casa. Correto? Falando em estar em casa, né? Então, primeiro a gente volta para casa. Por quê? A gente precisa da segurança.
E aí, depois sim, a gente pode sair, viajar, expandir a nossa casa. Porque, na verdade, a gente não precisa sair completamente. A gente somente expande a nossa casa. A nossa casa que está aqui, ela vai se expandir e ela vai até fora do planeta. Sim. Ela vai viajar pelo sistema solar, percebe? Só que a pessoa vai estar protegida através desse aterramento, que é muito importante primeiro. E no final, a gente também traz ela de volta dessa forma. E quem traz de volta, principalmente, é o Om, que é um dos sons da Terra. E dentro do sistema dos gongos planetários, o Om, ele é o ciclo da Terra girando em torno do Sol. Então, é a órbita elíptica da Terra girando em torno do Sol. Aí a gente capta, né, essa órbita elíptica, através da matemática gera um tom. E esse tom é o Om, imagina você. Mas a maioria das pessoas não conseguem ver isso, não. Porque o símbolo do Om é o M, é isso? Para nós aqui. É, como se fosse mais ou menos. E aí eu reproduzo como Om. É OM, né? Eu vou esticando esse... E vai esticando, exatamente. E isso gera uma vibração. Isso, uma vibração que, através do esticar, pode gerar uma ressonância. Por isso também o esticar é importante. Okay. E aí os gongos ressoam dessa forma também, né? Eles ressoam, né? E aí até mesmo com o ambiente e com a gente mesmo. Então é importante esticar. Por isso que os gongos são elegidos, às vezes, como instrumentos auspiciosos, né? Porque eles realmente são. São muito interessantes porque eles ressoam dessa forma. Eles esticam a nota. E aí, essas meditações, elas estão propostas sempre na mudança da lua nova e da lua cheia. E da lua cheia, exatamente. E também nos solstícios, nos equinócios, né? A gente aproveita, né, dessa sabedoria anciã, traz ali os gongos, como eu falei, da música das esferas, né? Da terapia sonora, que é cientificamente comprovada. Então, a gente junta os dois mundos, né? E aí, o que acontece é que a gente proporciona para a pessoa uma experiência única. Mas para que seja realmente única, a gente faz de uma forma diferenciada, que é nas luas novas e nas luas cheias. Por que nas luas novas e nas luas cheias? Porque as luas trabalham com as nossas águas. As luas trabalham com o nosso emocional, que tem a ver com o nosso elemento água. Então, ela vai até um emocional mais profundo, abrindo ciclos com a lua nova e fechando ciclos que já não são mais necessários com a lua cheia. Então, é um trabalho para que a gente possa entrar em contato com a natureza e a natureza vai dar um feedback e vai nos ajudar a nos alinharmos com as nossas dificuldades para que a gente possa transformá-la. Entende? Então, nós somos seres lunares também. Somos seres lunares também, porque se não fosse também a Lua, né, como satélite da Terra, nós não necessariamente estaríamos aqui. A vida da Terra seria totalmente diferente. E antes do calendário, os povos nativos se orientavam pelas luas. Exato, pelas luas. Então, as próprias estações, está certo que eles contavam as luas para chegar a outra estação. Isso, exatamente. Para plantio, por exemplo, também, né? É necessário. A questão das marés, a questão principalmente das mulheres, né? Devido à menstruação. São totalmente cíclicas. Na verdade, todos nós somos. Sim, as mulheres mais ainda. Ela apresenta isso de forma mais ostensiva. Mais ostensiva, exatamente. E aí o que acontece? É importante a gente voltar a ter contato com esses ciclos também para que a gente entre nesse padrão mais natural. Ou seja, a gente está aprofundando na natureza, porque a natureza é cíclica. Né? Sim. E então, por isso que a gente faz na meditação nas luas novas e luas cheias. E algumas luas novas coincidem com um fenômeno astronômico muito interessante, que são as mudanças de estação. E as mudanças de estações, elas trazem diferentes benefícios, dependendo da estação. E a gente, então, aproveita os equinócios e os solstícios, né? Como, por exemplo, agora, que teve o equinócio da primavera.
a gente fez e aproveitamos fazer vivências, né? No qual as vivências ajudam a gente a realmente fechar ciclos que não mais são necessários e abrir novos ciclos, né? E é interessante, a pessoa que não passou por isso, e se ela vivencia, eu tive alguns depoimentos de pessoas que participaram desse nosso evento agora, no dia 20, que foi do equinócio de primavera. Isso, na primavera. A pessoa ela vai se conectar com essa energia, ela vai entrar nessa energia. Isso. E ela vai e de uma forma natural, né? De uma forma natural. É. Claro que ela vai ter, como uma relata, teve muito sono, porque ela estava muito fora de ritmo. Sim, estava muito agitada, né? Sim. Vinha de uma agitação ao longo do tempo. Né? Quase uma desorganização. Eu preciso voltar novamente para o meu estado mais natural. Natural. E aí a pessoa dorme horas seguidas, coisa que ela não fazia. Isso é estranho, isso é necessário. Você precisa, de alguma forma, se regenerar, se reorganizar, e não é você mentalmente, é o teu universo. Isso, é o teu universo e o que ele precisa. E o que ele precisa, e essa interação mais consciente que você fez. Exatamente. É bem interessante isso que você está falando, porque essa meditação que a gente propõe, ela traz o que a gente precisa, realmente precisa, e não necessariamente o que a gente quer. Porque quem quer, na verdade, muitas vezes, é o nosso próprio ego. É o ego. E aí eu quero mentalmente. Isso, mentalmente. Mas e aí? Será que é isso mesmo que você precisa? O universo é sábio, né? Sim. Ele tem uma inteligência ali que extrapola as nossas condições, né? Então, depois sim que a gente vai entender, né, que aquilo que aconteceu pra gente, o que veio pra gente era realmente o que a gente necessitava. Mas muita gente pensa assim, não, mas o que eu queria era, né? Eu queria, assim, ver um fenômeno diferente, eu queria sentir uma coisa diferente. Não sei, eu só relaxei, eu só me senti bem, foi diferente. E isso é estranho, sim. E por que ele é estranho? É estranho por causa desse distanciamento, desta perda de conexão mais consciente. Isso, e até intuitiva, né? Intuitiva. Quando eu começo a fazer esse caminho de volta para o meu universo, para o universo num todo, eu vou me sentir mais inteira. Exatamente. Eu vou me sentir mais integrado. Mas o que a gente precisa realmente, né, para se sentir inteiro, né? Então, por isso que não é bom vir com muita expectativa, porque a expectativa às vezes pode levar à frustração. Gerar frustração. Exatamente, que pode gerar raiva interna. Mas mesmo que gere, também a meditação vai tratar disso, porque frustração, até mesmo raiva interna, é tratada pela meditação, tá? Fora outras coisas também que são bem interessantes, né? Que a gente precisa e que faz parte do voltar à natureza, a nossa natureza primordial. Hoje se fala muito em autoconhecimento, em consciência, em ampliação de consciência. Eu sempre gosto de refazer esse olhar, de buscar novamente olhar para isso. Quanto nós sabemos de nós? Quanto nós sabemos de nós? Nós temos uma noção de nós. Falando assim, nós que já estamos assim como buscadores um pouquinho mais. Sim, talvez um pouco mais, mas numa regra geral, né? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos nem varia muito, né? Como funcionamos organicamente. Exato. Quanto mais emocionalmente. Eu sinto raiva, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Mas essa relação está como você funciona, ou aquilo que não está funcionando bem. Exato. Como que eu comando a minha vida? Eu tenho que comandar pelo meu mental, porque é ali que começa a minha consciência. Sim. O emocional não tem consciência. Não. O físico não Ele tem só consciência. Mas quem começa a fazer o trabalho é o meu mental, quando eu uso esse mental de forma coerente. Coerente, exatamente. E aí eu vou avançando. Se eu já consigo olhar para o meu emocional, mentalmente falando, eu vou observar como eu sinto. E o sentir está acima desse mental.
Sim, exatamente. Sentir tá acima. E eu vou comunicar isso ainda acima do meu sentir. E aí, se eu não estou comunicando bem, significa que tudo que está aí no primeiro, segundo, terceiro chakra e quarto chakra, ou corpos, né? Podemos fazer a relação com os Uhum, corpos, uhum, é o que eu estou reproduzindo na minha fala, na minha comunicação. uhum, uhum. E, Sim, porque ele acaba reverberando dessa exato. forma, através da fala, né? Então, se nós Uhum. queremos observar uma pessoa, nós temos que observar principalmente como ela se comunica. Interessante. É verdade. Porque ela é a expressão de cada um, né? Exato. Exato. E essa é interessante também porque a nossa meditação com os gongos, a gente toca principalmente na quinta nota. A quinta nota, acho que o Marco falou, né, do podcast. Ele falou da quinta nota e o que a quinta nota propicia é justamente a expressão do indivíduo na livre expressão do ser. Ou seja, sem nenhuma amarra. Né? Uhum. Ele está Essa livre para espontaneidade. expressar-se como ele realmente é. É. Exatamente. Se o E. mundo fosse assim, todo mundo fosse assim, seria bem melhor, né? Oh, Com certeza. A pessoa ser genuína, né? é. Ela ser quem realmente ela é como ser, né? E não alguma coisa que ela. Um personagem extra que ela criou. Porque nós já somos Exatamente. personagens nessa vida. Sim, sim. O Mas ego se eu traz diferentes personagens também pra gente. Mas se eu coloco muitas máscaras para conviver, não é nem Uhum. viver, para conviver com as outras consciências, eu me perco muito de mim mesmo, não é? Sim, pode até se tornar muito difícil conviver com a gente mesmo, né? Uhum. Muito menos com outras pessoas também, né? Porque eu me Então, perdi. se perde, exatamente. Se perde do todo, às vezes, né? E Então, fazer o caminho para essa espontaneidade é não ter vergonha de ser você no estágio que você está. uhum, uhum. Você entrou num tópico bem interessante também, que uma das coisas que a meditação propicia, principalmente a sonora, tá? É trabalhar com os dois hemisférios cerebrais. Então, ela acaba dando uma homeostasia. Ela Uhum. traz, também ajuda o sistema parasimpático a ser ativado. Então, ela dá uma calmaria profunda. Né? Ela traz uma sensação de paz, tranquilidade profunda. Uma outra coisa é a neuroplasticidade. Isso. A neuroplasticidade ela pode ser também estimulada, ou seja, mais conexões neurais, né? Sim. Mais conexões dos neurônios cerebrais, e isso faz com que a gente possa despertar mais ainda um autodescobrimento, uma autoconsciência da gente mesmo, e até mesmo vamos dizer assim, estimula a consciência, né? A pessoa ficar cada vez mais consciente e até mesmo expandir a nossa consciência. Sim. Tá? E isso pode levar a mais, um né? propósito também de vida, né? A gente Uhum. consegue entender melhor por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer, qual é o Sim. propósito da vida, né? Fora caminhando para onde? Exato, caminhando para onde, né? O que realmente me interessa, como que realmente eu sou, né? A nível mais profundo, tá? Então, isso pode ser despertado também pela meditação com os gongos. Como eu falei, as frequências são inteligentes e elas estimulam isso também. Marcelo, nosso tempo está acabando. Que pena. Que pena. A gente passaria mais muito. uma hora falando aqui. Sem Você dúvida. trouxe... É um tema que eu gosto de falar muito, Pois desculpa. é. Até Mas peço desculpa por ter falado demais. Não falou demais, não. Falou o que realmente vai ser muito bom, está sendo muito bom para quem ouvir. E se a pessoa já tem esse conhecimento, ótimo, ela vai agregar. E se ela não tem, ela vai refletir um pouco em cima. Isso, E exatamente. é esse o propósito desse trabalho. Você trouxe um sino. Sim. Eu não pude trazer os gongos, né? Porque Aham. eles são pesados e tudo, Sim. mas eu trouxe os sinos. Os sinos de vento são bem interessantes porque eles têm as mesmas frequências dos gongos, tá? Então, eles são sinos de vento planetário, mas também a gente pode tocar eles. Ok. Você vai fazer uma pequena demonstração. Essa vai ser uma demonstração do Om, só que Om em diferentes oitavas, tá? Ela é uma oitava superior. Então, uma das coisas também que o nosso trabalho proporciona é levar a gente para uma outra oitava,
ok? E isso propicia o quê? Novos caminhos, novos encontros. Principalmente encontro com a gente mesmo, né? De uma forma diferente. Então, vou tocar para vocês verem como é uma oitava de Om. Muito interessante. Se estivesse num local com vento, o vento faria esse movimento. Exatamente. Existe, sim, outros diferentes. Mas daí você já Mas tem... esses são os planetários, né? São os planetários. Que são diferenciados. Tanto os gongos como os sinos planetários, como os diapasões, eles são diferenciados porque eles são com as frequências planetárias. Bom, Marcelo, ou seja, as frequências terapêuticas. É tanta coisa que dá para conhecer, para avançar, para somar. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, porque não dá realmente. Para quem nos assiste, vai achar que se a pessoa não estiver envolvida, não estiver interessada, e assim, eu peço a você que está assistindo, se não entendeu, volta, assiste de novo, porque é interessante ter algumas noções. Sim. Vamos ampliar essa fala, essa discussão, esse olhar num outro momento. Claro, vai ser um prazer. Porque precisamos ampliar isso num sentido transcendente. E é importante também para a gente divulgar isso, né? Porque, Sim, como você mesmo falou, as pessoas não sabem, e não é por acaso, né? Existem 4 lugares no mundo só que fazem esse tipo de trabalho. Olha aí. E a gente tem aqui em Maringá essa oportunidade. No então, Instituto Consciência do Ser. No Instituto Você está Consciência do convidado a vir e conhecer. Convidadíssimo. Então, Marcelo, você quer deixar alguma mensagem final? Agradecimento por estar aqui, por poder divulgar essa técnica maravilhosa. A sensação que eu tenho é que realmente eu estou no meu propósito, principalmente estando de volta para casa, né? Eu fiz um ciclo ali onde eu fui para os Estados Unidos, voltei para casa. E então é muito gratificante estar aqui e eu espero que as pessoas se sensibilizem, que realmente queiram voltar para esse lado mais natural, né, da natureza delas, entrando em contato com a natureza dessas vibrações sonoras que podem trazer muitos benefícios. E é isso, fica o convite. Eu espero que elas venham, né? E elas também se beneficiam, assim como a gente se beneficia lá, né? Exato. E elas virão gradativamente, porque há um despertar hoje no mundo. Sim, assim como a gente já despertou para isso, Sim, né? Mais pessoas poderiam e com certeza vão se beneficiar com isso também. Então, Marcelo, eu sou muito grata pela sua presença no Instituto, pelo trabalho que você e o Marco Antônio estão desenvolvendo junto do Instituto, porque é uma parceria, e por estar aqui, nesse momento, participando, nesse estágio do Pode Ser, e vamos levar, sim, cada vez mais essa mensagem. Essa mensagem tem chego às pessoas por vários caminhos. A nossa contribuição nós estamos dando. Que bom, né? Que a gente está podendo contribuir de alguma forma. Porque nós estamos aqui para contribuir, é para servir, é para aprender. Sim, exatamente. Então, fico muito feliz por isso também. Muito obrigado pela oportunidade. Eu. Finalizamos o 8º episódio do Pode Ser, que contou com a participação do fisioterapeuta integrativo Marcelo Henares Porto, que com mais de 30 anos de experiência, explorou a meditação, fisioterapia e reabilitação, quanto com a acupuntura sonora, com e sem agulhas, e outras técnicas terapêuticas. O episódio focou em como a meditação é crucial para o autodescobrimento e a expansão da consciência. Marcelo apresentou o conceito de meditação sonora, usando gongos planetários, uma técnica do Sound Healing que utiliza vibrações e frequências para reconectar as pessoas com as leis naturais e com o todo. A conversa enfatizou a importância de resgatar nossa essência, para encontrar a paz interior, abordando também a influência dos equinócios e solstícios em nossa vida física, mental e espiritual. O episódio ressalta a necessidade de reconhecer nosso sentido cósmico, especialmente em tempos de grandes mudanças. O Instituto Consciência do Ser convida a todos a vivenciar a meditação sonora e a participar dos festivais sazonais
para vibrar em harmonia com as energias planetárias. Obrigada por chegar até o fim desse podcast e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o conteúdo. Até mais!